tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele, sou terapeuta holística. Já vou pedir para vocês curtam, compartilhem esse vídeo se for interessante para vocês, para a gente fazer crescer essa corrente do bem. A informação ela pode gerar alívio na pessoa que você conhece e é uma forma também de praticar a gratidão e a gratidão traz mais coisas boas, tá bom? Então vamos lá. Vou falar do tema que tem surgido muito, mulheres que terminaram o relacionamento e quando elas chegam para mim no meu consultório, a primeira coisa que elas querem é voltar para aquela pessoa que elas estavam. E essa dor que essas mulheres estão sentindo neste momento parece uma dor física, parece um machucado na pele. E isso faz com que ela queira retornar para aquela pessoa, por mais que o relacionamento não estava muito bom, não estava dando satisfação para ela, não estava sendo bom, né, em todos os sentidos, né, companhia boa, relacionamento bom. E é lógico, gente, que o relacionamento, ele não vai ser harmonioso o tempo inteiro, porque a gente está aqui, a gente evolui com as outras pessoas e o outro evolui comigo. Então, nós somos professores e aprendizes na vida, família, em todos os relacionamentos que a gente tem. E todo relacionamento, por pior que ele tenha sido, ele traz um ensinamento, ele traz uma questão que talvez esteja pendente, que ficou pendente lá na sua infância, na adolescência, foi acumulando com a adolescência e depois acumula com a vida adulta. E aí alguns padrões eles podem se repetir, que repetir o tipo de homem que atrai, que eu tô falando para mulheres, mas aí vocês invertem aí para o seu caso. Atrai o mesmo tipo de relacionamento e acaba com o mesmo resultado. O que significa dizer? Você gravou um padrão mental lá da sua infância de relacionamento. Eu não sei como que foi sua infância, mas com as minhas clientes acontecem isso. Elas gravaram, e isso eu tô falando com base no que a gente acha aqui no consultório, tá? Não tô falando com base no que eu tô supondo, não. E a gente vê, e a cliente vê isso aqui no consultório, a gente vai nessas memórias que estão pautadas de sentimentos e continuam influenciando a sua vida. E essas memórias, é como se você conhecesse só esse tipo de energia. E aí, quando acontece esse término, gera uma dor. Essa dor, ela é como se fosse uma dor física e ela é insuportável. Então, às vezes o relacionamento nem tá muito bom, mas a pessoa quer se livrar daquela dor, né? E a minha orientação quando a cliente chega vamos cuidar de você. Você se abandonou por muito tempo, você deixou de fazer algumas coisas boas para você e agora colocou esse homem um pedestal e a gente precisa olhar para você, porque a sua vida é a mais importante aqui. E aí a gente começa a olhar para as questões dessa cliente e aí a gente vai harmonizando, vai trazendo a harmonização dela com ela mesma, o seu amor próprio, resgatando a sua autoestima, o seu amor próprio. E no final, o que acontece? Esse cara que ela queria voltar para ele acaba procurando ela de novo. Normalmente isso acontece, né? Não dá para dar 100% de certeza. Mas normalmente esse cara, na hora que vê que essa mulher tá bem, que ela tá fazendo coisas na vida dela, que ela tá tendo uma vida prazerosa, alegre, ele quer essa mulher, ele fica querendo essa mulher de volta, porque talvez quando ela começou a se relacionar com ele, ela começou a se doar demais para esse relacionamento, e isso sobrecarregou o relacionamento, tanto ele quanto ela tem questões para serem resolvidas, né? E aí quando essa mulher trabalha essas questões emocionais dentro dela, ela fica irresistível para esse cara e para outros caras também. Então,
é importante, minha segunda orientação, é importante você fazer uma lista do que é essencial em um relacionamento para você. O perceber, minha outra orientação é perceber o ensinamento que essas memórias trouxeram para você, tá? É preciso ressignificar essas memórias e a gente faz isso por meio dos atendimentos. E aí, quando essa mulher se olha e se cuida e começa a se amar plenamente, a vida dela começa a ter alegria por ela, começa a ter prazer por ela, e isso atrai o relacionamento que ela quer. É lógico que essa orientação da lista é para que ela perceba o que ela não quer mais na vida dela. Talvez aquele relacionamento, se aquele relacionamento não tivesse sido abusivo, se ele estiver dentro dos requisitos dela, se ela fizer alinhamentos, né? O relacionamento eu oriento também que tem que ter alinhamentos. E ele é construído no dia a dia e vai sendo moldado à medida que vai sendo vivido. Ele não é uma coisa fixa, conheci, gostei e vai dar certo pro resto da vida. Não é isso, não. O relacionamento ele é uma construção, né? Até os 2 primeiros anos, os autores falam que existe uma paixão, um fogo ardente e um processo que parece muito estimulante, né? Até os primeiros 2 anos, que é considerada a paixão, né? E aí depois eles falam que surge o amor, mas o amor ele já pode ser construído nesse momento também da paixão, né? Ali é um relacionamento que está sendo construído, né? E aí então esse amor pode surgir ali, e para ele permanecer ele tem que ser construído, conversado com o parceiro, tem que haver muita conversa. Se não houver conversa, não tem como fazer crescer esse relacionamento. Mas a princípio, esse término, ele gera uma dor, e essa dor precisa ser trabalhada porque ela tem um fundo aí. Um fundo pode ser traumático, pode ter sido questões da infância, da adolescência, e que foram sendo reforçados na vida adulta também. Então, esses padrões precisam ser ressignificados, precisam ser limpos e instalados novos padrões. E isso a gente faz também por meio da reprogramação mental, tá? Se vocês quiserem tentar fazer isso sozinho, é um direito, né, de vocês, podem tentar aí. Mas eu oriento que seja feito num profissional, se você tiver condições para isso, porque faz toda a diferença, né? Se você tá com uma gastrite, você não vai procurar um fisioterapeuta, porque você sabe que quem vai resolver o seu problema da gastrite é o médico especialista. E nós, terapeutas, nós somos especialistas nessas questões emocionais, mentais e espirituais. A gente não substitui o médico, porque quando a questão chega no físico, por exemplo, às vezes essa dor desse término é uma sensação ruim, que ativa uma questão da infância, né? A gente tem uma criança interior que às vezes ela tá cheia de necessidades, de faltas para serem atendidas, e a gente isso é acionado por uma palavra, por uma situação, pelo ambiente que a pessoa tá vivendo, ou por uma pessoa. Então, quando aciona essa dor precisa ser processada, trabalhada ali, para que ela consiga resgatar o poder dela de volta, tá? Isso serve para os homens também, e para todos, né? A orientação sexual aqui é independente, tá? É a orientação para todas as pessoas. Estou falando de mulher, mas adequa aí ao seu caso. E
Então, essa orientação, essa questão da dor, ela precisa ser vivida, tá? Não adianta fugir, quero voltar para ele, para sumir com essa dor, porque essa dor ela é insuportável. Eu sinto, quando eu entro no campo do cliente, eu sinto o que ele está sentindo. Então, eu sei que a dor é insuportável, eu sei que as emoções estão pesadas para serem vividas e também já vivi isso. Então, eu compreendo que a primeira vontade que a pessoa tem é voltar para aquela pessoa, mas isso não vai resolver o problema, né? É só um band-aid que a pessoa põe, quer colocar para aquela dor não sentir aquela dor, E então verifica aí quais são os padrões de relacionamento que você está repetindo na sua vida. Você já teve algum relacionamento abusivo? Você já teve o abuso? Ele pode ser, só lembrando que ele pode ser emocional, físico, financeiro, energético. Então, observe aí na sua vida quais são os tipos de relacionamento que você já teve. Coloca no papel ou te orienta a colocar no papel qual é o tipo de relacionamento que você quer ter. Por quê? Porque aí você vai informar para o universo o que você deseja. É lógico que essa lista tem que ser feita com muito critério e sensibilidade. Por quê? Porque às vezes você pode colocar muitas coisas e essa pessoa não existir, né? Aquele síndrome da perfeição, tem que ter tudo isso aqui, não é? A lista não é para isso, não. A lista é para você perceber o que é essencial. Então você vai fazer a lista, depois vai perceber o que é essencial, tá? O que é necessário ali mesmo para ter um relacionamento mesmo. Então, se você ficar muito distoante, porque não existe homem perfeito, né? E aí, se você colocar muitas coisas que não são essenciais, ninguém vai servir para você, você vai estar com a régua muito alta e aí vai dar errado, né? Mas quanto mais você tiver melhor consigo mesma, com a sua autoestima, com você, com os seus pensamentos, porque quando isso acontece, essa dor acontece, ela ativa também a sua baixa autoestima. Então, se você começa a pensar que te largou porque você é insuficiente, porque te largou porque você é incapaz de manter um relacionamento, e aí você começa a pensar mil coisas sobre isso e tudo ruim sobre você, né? Normalmente é ruim, que eu percebo aqui no consultório que normalmente esses pensamentos não são bons, tá? E isso também eu oriento que seja gerenciado. De alguma forma, busque meios para gerenciar isso na sua vida. Se você tem condições de fazer uma terapia, pode vir que eu te oriento como que isso é feito, essa gerência desses sentimentos. Porque no meu entendimento, dá para fazer tudo o que for possível para resgatar você, o seu poder, a sua autoestima, seu bem-estar, a sua saúde, porque essas questões emocionais, elas começam no espiritual, energético, e depois passa para o corpo físico. Quando chega no corpo físico e a pessoa tem esse problema emocional que ela está vivendo e ela não aceita muito bem isso, ela não sabe lidar muito bem com isso, isso pode virar uma doença, uma sinusite, uma dor de cabeça, nos casos mais simples, uma questão no estômago, uma questão no útero, uma questão... E aí a terapia vai trabalhar em conjunto com a medicina, porque quando chega no corpo é necessário o médico e o remédio para atuarem juntos aí nessa questão, tá? Enquanto tá só no energético, a gente pode organizar essas emoções e substituí-las. A gente pode ressignificar suas memórias para que isso não continue impactando a sua vida e você possa ter novos comportamentos, possa traçar uma nova vida a partir de novos padrões mais positivos na sua vida. E aí fica mais fácil
a vida, né? Caminhar, prosperar, relacionamentos mais saudáveis, fica mais fácil perceber. Porque não adianta, você conhece um padrão que está aí na sua mente e a gente chega nesse padrão quando está no atendimento, fica muito claro para você, comigo, atendimento comigo, fica muito claro para a minha cliente o que está atrapalhando a vida dela, quais são os padrões que ela está repetindo na vida dela. Isso aí a gente traz com muita clareza e a pessoa consegue ressignificar e consegue se empoderar e ela consegue resgatar a sua autoestima e traçar novos hábitos, novos pensamentos na sua vida e seguir com a vida mais saudável. E esse aprendizado, ele precisa ser integrado dentro de você. Quando ele é integrado dentro de você, ele te traz benefícios, né? Porque você já sabe o que você não quer, esses relacionamentos, nem que seja isso, eu não quero isso. Ou, isso foi dolorido, e eu consegui, às vezes tem uma dor que vem e a pessoa fala assim, eu consegui ser mais forte, eu consegui dar uma guinada na minha carreira, eu consegui... Então, sempre tem uma coisa que aquilo impulsionou a pessoa a ela conseguir. Né? Eu não estou falando que a pessoa tem que ter coisas ruins para poder conseguir prosperar, conseguir ter um relacionamento. Mas é preciso, né, aqui nessa vida a gente passa por experiências, a gente vive experiências tanto boas quanto desafiadoras e a gente vai evoluir na medida que a gente vai passando por elas. E aí, cada pessoa passa de um jeito, né, reage de um jeito, age de um jeito na realidade, né, porque reagir é me opor àquilo ali, né, eu vou reagir. Normalmente quando reage, é essa parte sua que está ferida, ela reage, ela julga, ela critica, é a sua energia que está na dor, tá? E essa energia, ela quer se manifestar de alguma forma, para quê? Porque ela precisa ser olhada, você precisa liberar essa energia. Quando você entende o ensinamento, você libera essa energia, tá? E essa energia, essa emoção, eu tô chamando de energia porque tudo é energia, essa emoção mal resolvida dentro de você, tá? Pode ser às vezes é um sintoma eu tô falando aqui da dor de um relacionamento, mas às vezes pode ser uma procrastinação, pode ser um sentimento de culpa que tá camuflado, pode ser um sentimento de falta de merecimento, pode ser um sentimento de muitos pensamentos, não está conseguindo controlar os pensamentos e às vezes a pessoa ela vive no passado ou no futuro, ela não está conseguindo ficar aqui no presente, tá? Então insegurança, não se sentir boa o bastante e tem uma série de baixa autoestima, isso está tudo relacionado com a baixa autoestima, a ansiedade, o estresse, né? O que essas memórias podem gerar? Podem trazer esses sintomas externos, não está conseguindo insatisfação no trabalho, insatisfação no relacionamento. Então, para a gente adequar isso, né? Se você está vivendo esse momento e está dentro de um relacionamento e esse relacionamento ele não é abusivo, você tá com uma questão para ser resolvida, venha resolver suas questões pessoais primeiro, faça essa transformação interna para depois decidir e olhar esse relacionamento com outros olhos, porque como eu disse, as projeções no relacionamento ela acontece. E aí isso precisa ser organizado dentro de você. Normalmente essas projeções são feitas pela criança interior, vou falar mais dela depois aqui para vocês. E essa criança ela precisa ser curada. Quando a criança é curada, a mulher maravilhosa que existe, a deusa, a diva que existe aí dentro de você, vai surgir e tomar conta da sua vida de uma forma mais madura e mais saudável, vai saber gerenciar esses sentimentos, esses pensamentos de forma mais saudável para você. Então, eu trouxe muita informação aqui, se vocês tiverem dúvidas em relação a alguma coisa, me falem,
que eu vou tirar as dúvidas, como eu em um outro vídeo, e assim que possível, tá? Então, quem tá passando por algum desafio aí emocional, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja internamente consigo mesmo, e não tá ali dando conta de processar isso, eu recomendo ajuda, porque, como eu disse, é um especialista em terapia, é um terapeuta especialista em emoções, especialista em resolução de problemas emocionais, mentais, espirituais. E aí isso vai refletir também no seu corpo físico, mais energia, mais disposição, mais satisfação na sua vida. Então é maravilhoso, gente. Depois eu vou gravar um vídeo contando um pouquinho dessa minha trajetória, como que eu cheguei aqui. Então, qualquer questão que você está sentindo, organize isso dentro de você. Eu te oriento a perceber isso. Qual que é a sua melhor decisão? Qual que é a atitude que você pode tomar em relação a isso para passar por esse processo e superar isso aí na sua vida. Às vezes essa perda ela aciona um gatilho de rejeição, um gatilho de exclusão, um gatilho de abandono dentro de você. Então, por isso que esse processo é tão difícil passar sozinha. Porque às vezes a pessoa acha que tá tudo bem, já passei, mas tem as fases do luto, tem as fases da negação, né, daquele sentimento. Então tem essas fases que a pessoa passa e depois ela acha que já está tudo resolvido. Só que pelo conhecimento que eu tenho, pelas pessoas que eu já atendi, eu percebo que a pessoa sempre acha que resolveu quando ela chega aqui. Quando a gente vai olhar, a gente busca as memórias que ainda estão com aquele sentimento antigo, mal resolvido, e a mente arquiva porque a pessoa não quer reviver aquela dor, porque quando a gente vai mexer na dor, ela vai trazer lembranças que não são boas, então vai doer um pouquinho. Só que se você mantém isso arquivado, não está resolvido, então vai doer depois. Quando você afunda uma bola na água, ela sobe, e isso é um paralelo que a gente pode fazer quando a gente nega os sentimentos, é essa bola. Uma hora esse sentimento ele vai vir para a superfície para que você passe por ele, não seja ele. Quando você é o sentimento, você vira a tristeza, você vira a dor. Então, não estou falando que é para você virar dor. A gente tem que passar por ele e entender o que ele trouxe. O ensinamento, o que precisa ser revisto na sua vida, o que precisa de mudança. Porque, às vezes, essa dor vai trazer uma mudança. E se a gente não muda, essa dor vem para impulsionar você a mudar e aprender com essa questão, com essa dor. Então, eu oriento que você olhe para isso com mais amor, tá? Olhe para essas emoções com mais amor e tome as atitudes que você precisa tomar. Ou, se você tiver condições, como eu disse, procure ajuda, tá? Se você não tiver condições nesse momento, continue fazendo os áudios que vão te ajudar nessa questão. Eles são essa questão vai estar sendo trabalhada de uma forma mais lenta, mas já é algum tipo de ajuda, né? Ao fazer isso do que não fazer nada, né? Isso que eu quis dizer. Então, é preciso essa atitude de observar, de estar consciente e presente na sua vida. Eu te oriento a observar e estar presente na sua vida, tá? Porque aí você vai conseguir ter uma percepção melhor. Porque às vezes a gente está tão automático e a gente não consegue perceber onde que eu tenho que mudar e tal. Às vezes a pessoa fica até perdida com tanta questão que tem para resolver. E não consegue sair daquele lugar, não consegue ver saída, porque o problema ficou maior e ela
se vê pequena, né? E aciona a criança interior dela, então ela percebe, tem uma percepção errada ali da situação. Eu sei que tá desafiador para todo mundo com essa pandemia, com essas questões mundiais que aconteceram. Tem muitas pessoas que perderam o emprego, tem muitas pessoas que estão passando por desafios que estão afetando, né, até a depressão, a ansiedade, as questões mentais, emocionais. Então, tem muitas coisas vindo à tona agora nesse momento, tem muitas coisas que precisam ser resolvidas, né? A questão da ansiedade são memórias, experiências ruins que estão subindo à superfície, como eu disse no caso da bola, que precisam ser olhadas, sim, né? Apesar da ansiedade ser uma questão, a gente não consegue se livrar dela, porque a ansiedade vem para que você tenha uma ação necessária para realizar alguma coisa, e só que quando isso fica o tempo inteiro, e aí isso gera uma sobrecarga no seu corpo e algum órgão vai sentir isso de alguma forma e vai gerar uma dor, uma doença. Então, eu te oriento a olhar para as suas emoções para que isso não se torne essa doença, né? E você consiga passar por isso de uma forma mais leve, mais saudável para você, tá? Falei muito, o vídeo ficou longo. Se essas informações serviram para você, compartilhe com outras pessoas. Eu vou tirar dúvidas, então deixa aqui no comentários, né? Eu vou estar gravando vídeos de tira dúvidas, então deixa aqui no comentário e eu vou, assim que possível, eu tiro as dúvidas de vocês. Gratidão, tá? Deixe também alguns temas que vocês gostariam que fossem falados, para que eu possa trazer mais vídeos para vocês de forma mais direcionada sobre autoestima, sobre espiritualidade, sobre energia, o que vocês gostariam que falasse, tá? Se tiver muito fora do meu tema, eu não vou falar, mas se tiver muito dentro do meu tema, eu vou estar trazendo para vocês. Se eu não souber, eu vou pesquisar, porque a gente não sabe tudo, ninguém é perfeito, somos seres humanos. Mas de alguma forma eu vou estar trazendo esse conhecimento para vocês. E gratidão, tá? Até o próximo vídeo. Beijo para vocês.